Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Hoje a gente vai conversar novamente com o professor Moacir Neto. O professor Moacir é mentor para concursos públicos, ele é defensor público há 8 anos e ele é especialista em transformar estudos em aprovações. Professor Moacir, eu gostaria muito de agradecer pela tua participação e conversar aqui com a gente e trazer esses insights, né, para essas pessoas que sonham em passar em concursos, que querem ali dar o primeiro passo da forma certa e, de fato, não ficarem perdidos, né, em questão de estudos, em questão de organização, em questão de cronogramas, que eu sei que são pontos cruciais também para a aprovação. E também uma coisa que você fala muito, que eu acho muito bacana, que você ajuda esses alunos a adequar, né, os estudos para a rotina deles, né, porque tem muitos alunos que, infelizmente, acham que comer, digamos assim, muitas teorias, mas quando eles vão colocar em prática, acabam, infelizmente, não passando nos concursos. Mas antes da gente ir para essas perguntas mais específicas, a gente quer te conhecer um pouco mais, né? Como era o Neto, como era o Neto concurseiro, como era o Neto na faculdade, sempre quis fazer direito, já na faculdade de direito pensava em ser professor de concursos públicos, então conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. Obrigado pelo convite, né? Obrigado você que está nos assistindo. A minha trajetória era um pouco diferente, né? Assim, na verdade, o direito ele foi minha segunda faculdade. Eu sou formado em administração de empresas e eu só fui entrar na faculdade de direito com 27 anos. E quando eu entrei na faculdade, eu era meio perdido, assim, não sabia realmente o que é que eu queria da vida e eu achei que a faculdade de direito poderia me abrir algumas portas, né? Eu poderia advogar, poderia trabalhar em empresa, poderia prestar concurso público, mas eu, como todo mundo que entra na faculdade, entra sem muito norte, né? Sem saber como funciona, mas eu tive a sorte de me apaixonar pelo direito logo de cara. No meu primeiro semestre, eu falei, cara, que legal isso aqui, que mundo bacana de se viver, né? E logo no meu primeiro semestre ali eu conheci um professor muito bacana que era defensor público e eu falei, cara, muito legal essa profissão. Ele falava bastante da defensoria e eu falei, olha, talvez seja isso que eu queira para minha vida. Perfeito. E aí eu comecei eu acho que eu vou fazer concurso e comecei a conversar com alguns amigos, alguns colegas que eram concursados e fui pegando uma dica ali, uma dica aqui e comecei ainda na faculdade a estudar para concursos públicos sem saber muito como seguir, fui adaptando um passo ali, um passo aqui, mas com uma vontade muito grande de me tornar concursado, porque eu cheguei em determinado momento e falei, olha, o que eu quero para minha vida é estabilidade, eu não quero ser milionário, mas eu quero ter uma estabilidade financeira, né? De vida mesmo, constituir uma família e poder dar um conforto para os meus filhos. Então, acho que o concurso ele proporciona isso, né? Você consegue ter um controle maior da sua vida financeira, das suas férias, enfim, da sua vida como um todo. Então, eu descobri que eu queria concurso logo assim que eu entrei na faculdade. Comecei a estudar e fui aprendendo como estudar no decorrer do processo, né? E dentro da faculdade saiu um concurso para o Tribunal de Justiça do Ceará. Eu morava em Fortaleza na época. E eu falei, olha, eu vou prestar, eu estou na faculdade, o concurso era para nível superior, então se eu passasse eu não poderia tomar posse porque eu ainda estava na faculdade. E fiz o concurso para oficial de justiça, né? Na época chamava analista judiciário, oficial avaliador, oficial de justiça, alguma coisa assim. E eu prestei esse concurso e na faculdade ainda eu passei nesse concurso, mas eu ainda estava na faculdade, como eu falei, né? E aí faltavam, acho que 14 ou 15 disciplinas para finalizar a faculdade, e eles falavam que esse concurso ele ia chamar logo, ia dar posse logo para os aprovados. E eu lembro que o concurso foi em maio ou junho, e o pessoal falava, não, o concurso vai correr, em agosto vai estar todo mundo tomando posse. E eu falava, meu Deus, eu não queria que fosse ali, porque se fosse em agosto eu não ia conseguir tomar posse e ia perder o concurso, ia ter que pedir final de fila, né, para esperar a formatura. E eu decidi fazer todas as cadeiras em um semestre. Eu fiz 14 ou 15 cadeiras em um semestre, mais a minha monografia.
e por um acaso do destino, o concurso ele segurou a nomeação dos aprovados, né? E eu passei dentro das vagas nesse concurso, segurou até dezembro, final de dezembro ali, e eu consegui me formar, colei grau especial, a faculdade, fiz um requerimento para a faculdade deixou colar grau especial, e em janeiro do outro ano eu consegui tomar posse como oficial de justiça. Em 3 anos eu tomei posse como oficial de justiça em 2015, então eu tinha acabado de completar 30 anos, eu entrei com 27, com 30 anos eu já saí formado e continuei estudando, e eu já sabia que queria ser defensor público, e 2 anos depois eu tomei posse como defensor público, e o cargo que eu exerço até hoje. E assim que eu comecei na defensoria, eu fui convidado por um curso grande de Fortaleza para ser professor e ser mentor. Na época, o curso ele trabalhava muito essa questão da mentoria individualizada, né? Da gente ajudar os alunos que estão nessa batalha, passando os conhecimentos que a gente adquire na nossa preparação. E eu comecei ali em comecinho de 2017, final de 2016, a fazer mentoria. Então já se vão aí mais de 8 anos também fazendo mentoria, e graças a Deus hoje ajudei já, sei lá, quantos alunos, muitos alunos a atingir os objetivos de ser defensor também, juiz, promotor, delegado, procurador, analistas, técnicos, enfim. Então essa é a minha história de uma forma bem resumida. E, professor, qual é o segredo da aprovação? Ou não tem segredo, né? Boa pergunta. É a pergunta de $1 milhão, né? Qual é o segredo da aprovação? Acho que o segredo da a aprovação, ela tem alguns segredos, sim, né? Não é um segredo único. Eu começaria com a necessidade do aluno, do estudante, do concurseiro, de ter um ritmo de estudo constante, né? O primeiro ponto é que o aluno, para ser aprovado num concurso, ele precisa adquirir um ritmo constante de estudo. Quando eu falo um ritmo constante, é ele não ficar dando intervalos entre o estudo, né? Porque a maioria das pessoas faz o que eu chamo de estudo montanha-russa, né? Que é aquele que sobe, desce. A pessoa estuda um pouco, aí para, se frustra, aí daqui a 6 meses ela, eu quero retomar, aí retoma, e fica nesse vai e vem, nessa montanha-russa subindo e descendo. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é você ter um estudo organizado. Não dá para você acordar e falar, hoje tá chovendo, eu vou estudar direito constitucional. Amanhã, se tiver sol, eu vou estudar direito penal. Você precisa ter um estudo organizado, você precisa saber o que você vai estudar, como você vai estudar, por onde você vai estudar, quanto tempo você vai estudar, como você vai revisar. Então, você precisa ter uma organização e uma metodologia adequada de estudo. Então, eu acho que o segredo da aprovação está em unir esses dois elementos. Porque eu sempre falo que se você estudar de forma correta, com a metodologia correta, utilizando as ferramentas corretas, e se você estudar de forma constante, você vai poder passar em qualquer concurso que você queira. Perfeito. Você pode passar para a magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria, Procuradoria, para a Magistratura Federal, pode ser procurador da República, qualquer concurso que você deseje, se você aliar essas duas características, estudar de forma correta e estudar de forma constante. Então, eu diria que esse é o segredo da aprovação, unir esses dois elementos. Perfeito. Muita gente, né, começa a ser concurseiro, começa a estudar para concurso sozinho, mas acredito que tem um pouco mais passam por alguns desafios, né? E geralmente acho que as pessoas que costumam estudar sozinhas é porque no momento não conseguem ali fazer aquele investimento de fazer algum cursinho, né? Contratar mentor. Então, para as pessoas que estão começando a estudar sozinhas ou as que querem começar a estudar sozinhas, professor, quais são os primeiros passos para elas se organizarem, ser aquele estudo produtivo e elas alcançarem voos mais altos nas provas? Excelente pergunta. Eu diria que a grande maioria das pessoas, elas pelo menos começam a estudar sozinhas, né? Então, eu me lembro quando eu comecei a estudar, eu também era muito perdido, não sabia o que tinha que fazer, o que tinha que estudar, né? Assim, não é uma tarefa fácil, eu digo como qualquer área da vida, né? Se a gente for numa academia, se a gente nunca foi, a gente precisa de um instrutor ali que mostre os movimentos, senão a gente vai fazer os movimentos errados.
Aí a gente pode observar o outro aluno lá da academia fazendo e corrigir a partir da observação. Então, estudar para concurso é isso também, né? A gente vai começar uma preparação, a gente não sabe bem como fazer. Mas se eu posso dar algumas dicas, converse com alguém que já foi aprovado. Perfeito. A gente sempre conhece alguém que já foi aprovado, pegue dicas, né, específicas de estudo, a depender do seu objetivo, né? Porque provavelmente estão nos assistindo pessoas que estudam para concursos jurídicos, tem pessoas que estudam para concursos da área administrativa, Sim. pessoas que estudam para outros tipos de concurso. Então, cada concurso tem suas peculiaridades. Para a área jurídica, né? Eu tenho algumas dicas, porque é a minha especialidade, né? Trabalhar os alunos que desejam passar nos concursos jurídicos, principalmente, né? Os concursos de alto rendimento, como magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias, delegado, analistas de tribunal, técnicos, etc. Os concursos da área jurídica, eles precisam trabalhar alguns pontos importantes. O primeiro deles é o conhecimento da legislação. Certo. O aluno que deseja estudar para concursos jurídicos, ele precisa conhecer a lei. Por quê? Porque o Brasil ele adota o sistema da civil law, então a lei é a fonte primária do nosso direito. Para a gente conhecer o direito brasileiro, a gente precisa conhecer a legislação. Então, o primeiro passo para você construir o que eu chamo de base jurídica necessária para passar no concurso é conhecer a legislação. Hoje, um ponto muito importante também para os concursos jurídicos é conhecer a jurisprudência, saber o que é que o STF, o que é que o STJ vem decidindo, porque hoje a gente também, no Brasil, adota um sistema de precedentes muito forte, muito difícil um juiz de primeiro grau ou até o Tribunal de Justiça decidir contrário àquilo que o STF e o STJ vem decidindo. Então, a gente tem que ler a lei, tem que estudar a jurisprudência, lógico, estudar os doutrinadores, a doutrina, né, que é a doutrina que vai nos explicar os institutos, o que é uma litispendência, o que é um concurso de crimes, quais são as teorias, por exemplo, do direito tributário, do direito administrativo. É importante também para a gente construir essa base, conhecer essas teorias, porque o direito ele é composto de várias fontes, né? E a doutrina também é uma fonte do direito. E o quarto ponto, né, nessa preparação para os concursos jurídicos, e aí eu posso ampliar para qualquer concurso, o quarto ponto é o treinamento, né? A resolução de questões. Quanto mais questões você fizer, mais rápido você vai ficar pronto. Eu lembro quando eu sempre falo isso para os meus alunos, quando eu me preparava para concurso, eu descansava fazendo questões. Às vezes eu estava lendo alguma coisa, minha mente ficava cansada e eu começava a fazer questões para descansar a mente. E fazer questões ajuda a gente a revisar conteúdo, a fixar o conteúdo que a gente já estudou, ajuda a gente a entender como é que aquele ponto é cobrado nas provas. Então, eu acho que a pessoa que está começando a estudar agora, principalmente para os concursos jurídicos, ela tem que montar uma organização de estudo que trabalhe esses 4 pontos, né? A leitura da legislação, o estudo da jurisprudência, a doutrina e o treinamento, a resolução de questões. Perfeito. Puxando esse gancho, né? Muitos concurseiros, eles têm muito aquela questão de quantas horas eu tenho que estudar, será que eu estou estudando demais, será que eu estou estudando menos? Então, o que você acha, professor? Quantas horas, né, um aluno, um concurseiro, ele deve estudar? Perfeito, essa pergunta, ela também uma de R$1 milhão, né? Ela é excelente, essa pergunta, porque muitos alunos me perguntam isso, né? Quando a gente vai começar a mentoria, o primeiro passo que a gente toma é uma entrevista, né, individual, uma entrevista de 45 minutos, 1 hora, e sempre que eu falo da carga horária que o aluno estuda, ele me pergunta, essa carga é suficiente? Essa carga horária é suficiente? E eu sempre tenho a mesma resposta para todos os alunos. A carga horária, ela tem que ser aquela que seja possível dentro da sua rotina, né? Você tem que encaixar uma carga horária que seja uma carga horária que você vai conseguir cumprir, né? E que você vai se sentir cansada. Não pode ser nem mais, nem menos, né? A carga horária, ela também não pode ser muito alta de estudo, porque o estudo para concurso é um estudo, é um processo de longo prazo. Entendi. Então, se você coloca uma carga horária muito, muito alta, eu vou estudar
eu tenho dedicação exclusiva, vou estudar 10, 12 horas por dia, né? E tem alunos que querem fazer isso. E eu sempre falo, cara, eu não aconselho que você faça isso, porque daqui a 1 mês, 2 meses, você vai estar esgotado e você não vai conseguir continuar no ritmo e você vai acabar desistindo. Então, a carga horária ela tem que ser aquela compatível com a tua rotina, né? Tem muita gente que trabalha, estuda, eu diria até que a maioria, talvez, das pessoas estudam e trabalham, né? Sim. Então, você tem que colocar uma carga horária que seja compatível com o teu trabalho, com o teu dia a dia, né? Com as peculiaridades do teu dia a dia e que ao final do dia você fique cansado, mas que você não fique exausto. Entendi. Né? E muita gente pergunta, se eu estudar 3 horas por dia, eu consigo passar? Se eu estudar 4 horas, se eu estudar 6 horas... Eu tive um aluno e é muito emblemático hoje ele é juiz em Santa Catarina, né? E ele estudava 1h30 por dia. Lógico que quando a gente começou a preparação, ele já estudava há algum tempo, mas ele estudava 1h30 por dia de segunda a sexta, porque ele era assessor de um magistrado e ele trabalhava em outra cidade. Então, ele só sobrava para ele 1h30 por dia. No final de semana, ele aumentava a carga horária, lógico. Mas ele conseguiu passar. Então, eu digo que não existe uma carga horária mínima de estudo para você ser aprovado, desde que você faça o seu máximo. Perfeito. Né? A carga horária perfeita é aquela que você faz o seu máximo, né, dentro das suas possibilidades. Perfeito. Se eu pudesse resumir, seria isso. A carga horária que você deve utilizar na sua preparação é a carga horária que você consegue fazer de acordo com a rotina da sua vida. Então, dar o seu máximo dentro das suas possibilidades. Sensacional. De fato, o concurseiro, ele tem muitas chances, mas é aquele ponto, né? Tem que realmente se ajustar à rotina. E eu acho que muitos nem acabam pensando nisso, né, professor? Em questão de, se adequar os estudos à rotina que ele tem. E pra gente finalizar esse nosso bate-papo, que por mais que tenha sido rápido, eu tenho certeza que trouxe insights valiosos para você que está se preparando para um concurso público. Professor, eu gostaria que você pudesse dar uma única dica para quem está nos ouvindo, nos assistindo e pretende começar a estudar para concursos de alto rendimento. Qual seria? Qual é a dica que você daria também para o neto do passado? E para responder essa pergunta, eu gostaria muito que você usasse aquela câmera. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu posso dar 2 dicas? À vontade. 2 dicas. Eu acho que são dicas necessárias, essenciais para quem está se preparando, né? A primeira estude de forma organizada. Não adianta você estudar de forma desorganizada. Procure organizar o seu estudo de acordo com a sua rotina, de acordo com a carga horária que você consegue estudar, né, de acordo com aquilo que você consegue entregar. Então, organize o seu estudo de acordo também com os seus objetivos, com o concurso que você quer prestar. Então, primeira dica estude de forma organizada. Não saia fazendo loucuras e estudando de qualquer jeito, atirando para todo lado, fazendo prova em cima de prova. Eu sempre falo que um dos maiores erros dos concurseiros é correr atrás do próprio rabo a todo momento, né? O concurseiro que corre atrás do rabo a todo momento é aquele que fica desesperado a cada notícia que sai, né? Meu Deus, vai sair o concurso X, eu vou correr para lá. Mas sai uma semana depois, meu Deus, saiu a história do concurso Y, aí corre para o concurso Y. Saiu o concurso da prefeitura da minha cidade, aí corre para a prefeitura. Então ela está sempre correndo atrás do rabo. Então, evite fazer isso, porque isso não vai fazer você passar mais rápido. Pelo contrário, isso vai fazer você perder tempo. Então, primeira dica estude de forma organizada de acordo com os teus objetivos e com a tua vida, né? E com as peculiaridades da tua vida. E a segunda dica, e essa também é uma dica assim, essencial para quem quer passar num concurso, né? Não desista. Perfeito. Parece clichê, né? Parece clichê, mas não desista. Eu falei no começo do podcast que se você estudar de forma correta, organizada, estratégica, com os pontos e os elementos corretos, e se você estudar de forma constante, você vai passar. Mas eu não posso te dizer aqui que você vai passar amanhã, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, né? A preparação para concurso, ela demanda tempo,
né? E é como se fosse um túnel escuro que a gente entra e a gente não consegue enxergar a luz lá no final. E a gente sofre uma série de revés dentro desse túnel e passa aquele que consegue superar esses obstáculos. Mas passa aquele que não desiste. Então, se você tem esse objetivo de vida e se você já está há muito tempo estudando e não está conseguindo passar, se você estiver realmente, se você tiver certeza que está estudando de forma correta, que você tem a constância necessária, não desista. O seu resultado vai chegar, ele vai aparecer. Então, passa no concurso aquele que não desiste. Então, resumindo, as minhas duas dicas são essas. Primeiro, estudar de forma organizada. E segundo, não desistir, porque Perfeito. O resultado ele vai ser consequência de todo esse seu esforço e ele vai chegar em algum momento. Perfeito. Professor, para a gente finalizar, de fato, eu gostaria que você compartilhasse suas redes sociais e falasse brevemente da sua mentoria. Obrigado pela oportunidade. Eu estou lá no Instagram, né, prof.moacirneto. Tem um canal do YouTube também. Quem quiser me segue lá, eu dou dicas de preparação também, falo da minha mentoria. Hoje eu tenho um sistema exclusivo dentro da minha mentoria, que é o E-Mentoria, né? Um sistema que está em constante evolução. A gente tem uma série de ferramentas, o cronograma do meu aluno fica dentro desse sistema, a gente controla tudo que o aluno faz em tempo real, é bem organizado, a gente controla o tempo, as questões, quantas questões o aluno está fazendo por dia, como é que está o rendimento por disciplina, por assunto, para a gente verificar quais os pontos de melhoria. A gente tem uma parte dentro da ferramenta que permite o aluno fazer cadernos de revisão, organizar a própria revisão dele, que é um ponto que também é crucial e muitos alunos têm dificuldade de como revisar, de como montar esse material. Então, agora nós vamos inaugurar, agora no próximo mês, os flashcards dentro do sistema legal. Também, que é um método muito eficaz de revisão, de perguntas e respostas, e vai estar dentro do sistema também, exclusivo para os meus alunos. Então, me segue nas redes sociais. A minha mentoria, ela tem 2 objetivos, né? E está muito ligado com aquelas dicas de ouro que eu falei, né? O primeiro objetivo da mentoria é fazer com que o meu aluno estude de forma correta, né? De forma organizada e, lógico, sempre de acordo com aquilo que ele pode entregar, de acordo com a rotina e com a vida dele, né? Tem muitos alunos que são mães, né? Que tem família, corrida. Que trabalha, e a gente sabe que a carga horária é reduzida, mas mesmo assim a gente consegue entregar um planejamento eficaz com aquilo que a pessoa pode entregar. Então, o primeiro objetivo é fazer com que o meu aluno estude de forma correta, organizada, estratégica, de acordo com o objetivo dele, com as peculiaridades da vida dele. E o segundo objetivo é fazer com que o meu aluno estude de forma constante, porque eu preciso que ele alie esses dois elementos para que ele passe no concurso. E como é que eu busco essa constância dos meus alunos, né? Eu brinco que minha mentoria ela dura 7 dias na semana, 24 horas, né? Porque eu estou sempre falando com meus alunos, sempre em contato, corrigindo eventuais falhas, fazendo modificações quando necessário, né? Então, para que o meu aluno não se sinta sozinho e que ele consiga manter essa disciplina diária, né? Porque às vezes você precisa de alguém para pegar na tua mão e para que você dê continuidade. Então, a minha mentoria ela busca aliar esses 2 objetivos, né? Fazer com que o meu aluno estude de forma correta e de forma constante. Se você estiver precisando de ajuda, mande um direct, fale comigo no WhatsApp, meu telefone está na bio do Instagram. E é isso, estou à disposição. Perfeito. Professor, muito obrigada por ter tirado esse tempo para conversar com a gente e ter dado essas dicas tão essenciais e valiosas para quem está nos ouvindo e nos assistindo. E se você chegou até o final desse vídeo, significa que esse conteúdo foi rico e de muita importância para você. As redes sociais do professor vão estar na descrição do vídeo, tá? E não esquece de curtir, comentar, compartilhar, principalmente para aquele amigo concurseiro que quer começar a dar o primeiro passo, quer estudar de forma organizada. Eu tenho certeza que os conteúdos que o professor Moacir Neto vão ser ricos, tanto para você quanto para as pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau!